Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 64 da seção 16.6 do livro do Stuart. Ele pede para determinar a representação parametrizada do toro obtido ao girar pelo eixo Z o círculo no plano, igual está aqui mostrado na figura, no plano, imagine que você está no plano aqui XZ. Aí eu tenho um círculo com centro B, x valendo B, 0 para x, 0 para B, 0 para Z. Então eu vou pegar esse círculo e vou girar 360 graus aqui em torno do eixo Z. Então vai gerar essa figura. Aqui o raio A, que é o raio dessa circunferência menor aqui do círculo que está sendo girada, logicamente ela é menor do que B, tem um buraco aqui no meio. Aí a dica que ele dá é para tomar como os parâmetros os ângulos θ e α que está mostrado na figura. Na letra B, pediu para a gente usar as equações paramétricas para poder fazer esse desenho que está aqui na figura. E por último, na letra C, usar a representação que a gente obteve para calcular a área da superfície, ou seja, a área desse touro, né? Para encontrar a área do touro. Então vamos lá fazer essa questão. Bom, para entender a nossa parametrização, eu desenhei aqui no GeoGebra o meu toro. E aqui eu coloquei alguns elementos. Primeiro, esse ângulo que aparece aqui dentro, esse ângulo θ, que eu vou relacionar o x como sendo esse AB. Por quê? Porque um ponto do toro, um ponto qualquer, por exemplo, pegamos esse ponto E aqui na superfície do toro. Ele tem coordenada x, daqui, que é o ponto A, y, que é esse ponto aqui, e z, que é a altura dada aqui. Então, eu vou considerar esses dois elementos. Vou considerar esse ângulo θ para poder fazer o AB, que seria o x, e também o θ para fazer o AF, né, daqui até aqui, e vou considerar esse outro ângulo aqui, ó, alfa, esse ângulo aqui dentro dessa circunferência aqui, dessa curva, calcular o seno dela para poder pegar essa altura aqui. Observe que essa circunferência maior, esse tamanho aqui, né, ele foi B, então esse valor A, que é o raio da circunferência aqui, ó, ele não pode ser maior do que B, né, senão ele tamparia totalmente aqui, não faria o toro. Então, esse tamanho aqui de B até o centro aqui, ele tem que ser maior, logicamente, do que o A, que é o raio dessa circunferência interna aqui. Então, a gente vai utilizar esses dois ângulos, vamos utilizar esse ângulo aqui, θ, esse ângulo de dentro, para fazer o x e o y desse ponto E, que está na superfície do toro, e para fazer a coordenada Z, a gente vai utilizar esse cateto oposto aqui desse triângulo retângulo aqui, usando esse ângulo alfa. Beleza? Eu vou pegar essa figura aqui, vou transportar lá para o sketchbook para poder a gente continuar a resolução do nosso problema. Só mostrando aqui quais são as equações que geraram isso aqui. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a superfície, que é o toro. Eu tenho as... Calma, Miguel. Calma. Não pode pegar, não. Olha lá. Eu tenho a superfície aqui, que é o toro. Eu tenho essa curva B e a curva D aqui, que gerou as minhas circunferências. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois aqui. Deixa eu diminuir a perspectiva do toro. Deixa eu diminuir ele aqui. Aqui, ó. Essa é a superfície dada pelo toro. Essa curva aqui, ó, é exatamente essa circunferência que faz o meio do toro. Essa aqui, essa circunferência, é uma curva de grade, né? Essa aqui. E calma, Miguel, calma. Olha lá, ó. Olha lá, dá oi pro pessoal. Assim, oi. Essa aqui e essa aqui também é outra circunferência. Oi, Davi, o outro chegando aqui. E aqui tem todos aqueles pontos que eu marquei na minha circunferência aqui para poder terminar os ângulos marcados, que é o que interessa para a gente poder fazer a nossa figura, para explicar para vocês aqui as curvas de grade e aqui a superfície, que é o toro. Beleza? Então vamos lá para o sketchbook resolver a questão. Depois que Miguel deixar, né? Lógico. Dá uma pausa agora. Bom, depois que a mãe dos meninos chegou, pegou eles, aí eu vou terminar minha questão aqui. Eu transportei aquela figura aqui para o sketchbook. Observe que o B aqui, ó, esse B aqui é o raio dessa circunferência pontilhada.
O A, ele é o raio da circunferência menor, né, que faz o toro, né, fazendo a revolução aqui em torno, girando aqui 360 graus. Observe que aqui, quem que acontece? O ângulo θ que eu tinha mencionado para vocês, está aqui o ângulo θ. Está aqui o ângulo θ, o ângulo alfa também vai estar aqui, eu falei para vocês. Aqui algumas medidas que eu tinha mencionado, o AB, ou seja, o tamanho de A até B vai ser exatamente o X, o A até F, né, vai ser exatamente o tamanho do Y, que vai estar aqui, e o F até E, que é esse tamanho aqui na vertical, é o Z. Bom, aqui o BC, que é de B até C, é exatamente o raio da circunferência, né? Essa circunferência pontilhada, vale B. Esse tamanho aqui vale B, né? E o CE, daqui até aqui, é o raio desse outro, é o raio dessa outra circunferência que coincide com a hipotenusa desse triângulo retângulo CEF, né? Deu a Caixa Econômica Federal aqui, coincidência. Perpendicular aqui em F. Bom, então, nós sabemos que o BC, tá cheio de banco aqui, o Banco Central, né? É maior do que a Caixa Econômica, deu até certo, né? Que é o CE, que é exatamente o A, o valor do A, que é o raio dessa circunferência menor. Aí o que acontece? Eu vou calcular o seno de alfa. Quando eu calculo o seno de alfa, vai ser o cateto oposto, que é exatamente o FE que eu estou precisando, que é o Z, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então aqui eu já tiro a primeira relação da minha equação paramétrica. O Z vai ser A seno de alfa, porque os parâmetros que vai variar aqui vai ser alfa e θ, ou seja, a minha parametrização R, ela vai depender de... Tem 3 coordenadas, né? O Z aqui eu já obtive, a coordenada Z é essa aqui. Agora, vamos calcular o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é exatamente o cateto adjacente, que é CF, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, aqui, o CF, quem que é o CF? Que eu vou precisar dele aqui, eu vou isolar ele, vai ser A vezes cosseno de alfa. Vou deixar o CF aqui, quietinho aqui. Agora eu vou para esse outro triângulo ABF, tá vendo? ABF, esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo aqui em A. Então, o que acontece? Quando eu calculo o seno de θ, é o cateto oposto. O cateto oposto é quem? AF, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vai do B até o F. Até chegar aqui, do B até F. Então, vai ser o AF. Quem que é o AF? É o Y, exatamente o Y, esse mesmo tamanho aqui que eu estou querendo, né? O Y. Dividido pelo BF, que é a hipotenusa. Então, Y dividido. Só que a hipotenusa é 2 pedaços. Eu vou pegar do B até o C, eu sei que vale de B até C, vale exatamente o B, que é o raio dessa circunferência pontilhada, e depois tem o CF. Esse CF eu tinha calculado aqui separado, deixei quietinho aqui por isso. Então, vai ser Y dividido por B mais A cosseno de θ. Então, o Y isolando, multiplicando cruzado, vai ser BA cosseno de alfa, que multiplica o seno de θ. Agora, calculando o cosseno de θ para esse triângulo ABF, vai ser o cateto adjacente agora, né? Ou seja, cosseno desse ângulo θ, vai ser o AB, que é exatamente o X que eu estou precisando, dividido pela hipotenusa, que é BF. Então, BF, novamente, é o mesmo denominador aqui, né? BC mais CF. Então, isolando o X, eu tenho a minha parametrização para X, para Y e para Z. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no GeoGebra novamente e vou colocar essa parametrização ao vivo para vocês verem que vai realmente gerar essa figura. Porque essa figura aqui eu já deixei pronta lá para vocês, para poder trazer ela para cá, para explicar como que a gente cria a parametrização. E agora a gente vai voltar no GeoGebra para poder colocar o Z, o Y e o X para mostrar para vocês que realmente essa função vetorial R, que depende de alfa e de θ, o alfa variando aqui também de 0 a 360 e o θ aqui também variando de 0 a 360, faz exatamente o toro. E por fim tem uma surpresa, eu vou deixar uma animação do toro para vocês. Então vamos lá no GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra vamos usar o comando superfície, superfície, expressão, 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 porque são 3. A primeira, aqui eu vou usar o alfa como sendo U e o θ como sendo V. Então o X lá era dado por B. Então aqui no lugar do B eu vou primeiro colocar um valor 8, mas lá era um A, né? Então eu vou colocar 3 para ser o A.
cosseno de alfa, vou usar U aqui para ser alfa, tudo isso aqui multiplicado por cosseno de θ. O θ aqui eu vou utilizar com V. Então, essa é a expressão para x. Para y, o que é que muda? 8, né? Seria o B, mais 3, que seria o A, cosseno de U. Cosseno de U. Isso aqui multiplicava quem? Multiplicava o seno de θ, então seno de V. E por último, o Z, quem que era o Z lá? O Z era A, que é o 3, né? Vezes o seno de alfa. O alfa aqui é U. Então, a variável U aqui, ela vai variar de 0 até 2π. E a variável V também vai variar de 0 até 2π. Ixi, Maria, ficou bem gordinho. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vou dar uma diminuída aqui nessa expressão para vocês observarem. Tá vendo? Aqui o Thor. Aí você pode mudar a cor, se você quiser outra cor, pode brincar com isso aqui, né? Em configurações, vir aqui, mudar a cor, né? Colocar aquele laranja, dá para colocar uma transparência aqui diferente. Dá para poder eliminar essas curvas de grade aqui, se você quiser. Tirar os eixos, eu vou deixar os eixos aqui. Que mais dá para fazer? Dá para você, por exemplo, deixar liso assim, né? Sem nada, igual estava lá, né? Ou se você preferir, colocar um amarelo mais forte, um laranja. E se quiser deixar as curvas de grade aparecendo, né? Dá para você deixar também aqui no Toro, tá vendo? Aquelas circunferências que aparecia lá. As curvas de grade, logicamente que eu peguei uma aqui no meio, não é uma curva de grade bem necessariamente dita, né? Apenas essa aqui era uma das curvas de grade. Então aqui está o toro prometido, né? Ou seja, usei se você quiser fazer, por exemplo, o que é o valor de B? O valor de B é a distância daqui até aqui, né? Dessa circunferência maior aqui do centro. Se você quiser fazer mais longe da origem, né? Se você quiser pegar mais longe, pode pegar 12, por exemplo. Troca o B aqui por 12. Olha o que acontece. Você faz um toro mais afastado, né, da origem, né? Aí você tem mais margem para mexer com o valor de A, né? Se quiser fazer ele bem gordinho, dá para só colocar um valor de A aqui, sei lá, 7. Tem que ser menor. Lembra? A Caixa Econômica Federal é menor do que o BC, o Banco Central. Então, esse A aqui tem que ser menor do que o B, né? Ou seja, dá para fazer bem gordinho aqui, né? Olha o donut aí, né? Os policiais americanos gostam. O que você pode fazer? Você pode fazer ele bem fininho. Para fazer ele bem fininho, basta você pegar o valor de A pequeno. Ou seja, pegar o A como sendo 2, por exemplo. Olha o que aconteceu, né? Dá para fazer fino. Porque o A, vocês lembram que é o ângulo que a gente encontrou o Z, né? Utilizando o seno de cateto oposto aqui, né? A altura, utilizando o seno do ângulo alfa, né? Quem está fazendo o papel do alfa aqui é o U da história. Então, aqui está a minha representação. Agora, para terminarmos a questão, na letra C ele pede para a gente encontrar essa área da superfície. Então, vamos voltar lá no sketchbook. Para encontrar a área da superfície. Eu gostei dessa figura aqui, eu vou transportar essa figura para lá. Vamos para lá resolver encontrar a área da superfície, utilizando a fórmula que a gente aprendeu. Bom, aqui eu transportei aqui para o sketchbook a figura que eu tinha gostado lá, né? Coloquei ela aqui, a minha superfície S. A gente vai calcular a área dessa superfície e para isso a gente precisa da norma do produto vetorial, da minha... utilizando os vetores derivadas parciais da minha parametrização. Então, minha parametrização aqui ela depende de θ e de φ, ambos variando de 0 a 2π. Aqui eu reescrevi minha expressão para x, aqui eu reescrevi minha expressão para y e aqui eu reescrevi minha expressão para z. Calculei as derivadas parciais em relação a alfa e em relação a θ. E aí aqui eu fiz o produto vetorial, né? IJK, coloquei o meu vetor derivada parcial em relação
a alfa, coloquei o meu vetor derivada parcial em relação a, só mudar a cor aqui, em relação a θ. Então aqui o que acontece? Na ida aqui o i vai zerar, tá vendo? E na volta o i vai ficar esse vezes esse na direção i, com um sinal negativo, tá vendo? O j na ida vai ficar esse vezes esse aqui. E na volta vai zerar, porque vai ficar esse vezes o zero. Então o j vai dar essa expressão aqui. E o k na ida vai ficar esse vezes k. E na volta também vai ficar isso aqui. Então o k ficou essa expressão grande aqui, tá vendo? Mas só que essa expressão grande, se vocês observarem bem, dá para colocar, por exemplo, juntar esse termo aqui com esse termo aqui. Eu vou ter menos AB seno de alfa, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Esse termo aqui dá para juntar também com esse. O que eu vou ter? Posso colocar o menos a ao quadrado, seno de alfa, cosseno de alfa, e vou ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vale 1. Então a expressão z simplificou. Agora, o que mais interessante dessas três coordenadas aqui, quando eu vou fazer a norma, eu vou ter que elevar ao quadrado, né? Imagine elevar ao quadrado essa soma aqui, né? Ia dar uma coisa muito grande mesmo. Aí observe o seguinte, esses termos que está aqui em destaque, ó, menos AB menos a ao quadrado cosseno de alfa, se você colocar, observe que eles aparecem nas três expressões, tanto na direção i, na direção j e na direção k. Por quê? Se você pegar esse aqui vezes esse, ó, o que acontece? Ó, menos AB vezes cosseno de θ cosseno de alfa, tá exatamente aqui na meu primeiro caso, tá vendo? Depois, menos A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa vezes cosseno de θ, tá exatamente aqui. Agora, distribuindo com a segunda coordenada aqui para o J, menos AB vezes seno de θ cosseno de alfa, tá aqui. Depois, menos A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa vezes seno de θ, tá aqui. E por último, se você pega, igual eu tinha comentado para vocês, esse aqui com esse aqui juntou, ficou menos AB seno de θ, e esse com esse aqui juntou, ficou menos A ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, se você pega esse aqui, menos AB com seno de θ, vai ter esse termo aqui e esse aqui, que foram juntados, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado deu 1. E se você pegar menos A ao quadrado cosseno de alfa e multiplicar por seno de alfa, vai ter esse outro termo aqui, ó, esse com esse, que foi juntado também, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então aqui eu tenho um número, né, vezes esse vetor. Então, para me calcular a norma, ou seja, elevar ao quadrado, quando eu levo ao quadrado aqui vai aparecer o módulo desse número, mas só que o módulo desse número, né, ele vai ser elevar isso aqui ao quadrado, vai sair esse número aqui, tá vendo? Positivo. E por que que eu sei que ele é positivo? Porque eu sei que o B é maior do que A, lembra? O B é esse pedaço aqui todo, ó. E o A é apenas o raio dessa circunferência aqui. O A era menor do que B. Esse exemplo que a gente pegou, acredito que foi o A igual a 3 e o B igual a 8, eu acho, né? Que gerou esse aqui mais fino, né? Ou foi 12, não lembro qual foi o valor de A e de B aqui. Mas volta lá e dá uma olhadinha para a gente observar qual que é o valor de A e B. O B é maior do que A. Então, se o B é maior do que A, então significa que, ó, para vocês verem, o cosseno eu sei que está entre menos 1 e 1. Então, significa, se o cosseno está entre menos 1 e 1, o B é maior do que A. Então, ó, você vê, o B é maior do que A. Então, A vezes B, com certeza, é maior do que A ao quadrado vezes uma coisa que ainda encurta o A ao quadrado, digamos, né? Diminui. Então, o módulo desse número vai ser igual a ele mesmo, vai ser positivo. E aqui vai ficar a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Aqui dá para colocar cosseno ao quadrado de alfa em evidência, então vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E depois pega o cosseno ao quadrado de alfa, junta com seno ao quadrado de alfa, dá 1. Então o resultado sobra somente isso. Bom, agora vamos para o próximo slide fazer a conta da minha integral, calcular a área da superfície. Bom, a gente sabe que a área da superfície é dada pela integral
sobre o domínio da parametrização. No caso aqui, o meu D aqui é os alfa e θ, né? Tal que o alfa e o θ, os dois, né, variam entre 2π e 0. Então, a integral sobre D de quem? Da norma, né, do módulo de R alfa cartesiano R θ dA. Então, esse aqui é a minha área da superfície dada por essa integral. Então, aqui eu vou ter a integral do alfa ou do θ variando de 0 a 2π. Aqui, quem que foi essa conta que a gente encontrou no slide passado? Foi exatamente AB mais A ao quadrado cosseno de alfa dA. Então, isso aqui, integral dupla, né? Vamos deixar por enquanto aqui sobre D. Agora eu vou colocar os limites de integração. Aqui tanto faz você integrar em relação a alfa ou a θ. Colocando os limites de integração, vamos colocar aqui o θ variando de 0 a 2π, integral de alfa variando de 0 a 2π, AB mais A ao quadrado cosseno de alfa. Então agora aqui vai ficar d alfa e dθ do lado de fora. Então isso aqui vai dar igual. Esse 2π aqui eu posso resolver na verdade, né? Porque o limite aqui é constante, então vai ficar 2π, que multiplica quem? Quem é a primitiva aqui? Vai ser AB vezes alfa, variando de 0 a 2π, mais A ao quadrado é constante, e a primitiva de cosseno de alfa é seno de alfa, variando de 0 a 2π. Então isso aqui vai dar igual. Colocar 2π aqui no lugar do alfa, vai ficar 4π ao quadrado AB, colocando 0 aqui vai zerar, e essa parte aqui também zera, porque o seno de 2π e o seno de 0 é 0. Então, a minha área da superfície do touro vai dar o quê? 4π ao quadrado AB. Beleza? Eu preparei uma animação aqui do touro para a gente terminar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí depois que ver a animação. Se inscreva no canal e até a próxima.